Olá, eu sou Andréa Maluchenas e esse é o meu podcast Maluchando. Fica aí de olho que nós vamos falar hoje sobre bariátrica e tem muita novidade, muita informação. Vamos falar de saúde. Estou aqui com a doutora Mariana Mármora, maravilhosa nutróloga, e vamos falar sobre bariátrica. Vou passar a palavra para a doutora, para ela se apresentar, falar um pouco dela e a gente já vai entrar nesse assunto incrível. Doutora Mari, muito obrigada por estar aqui. Se apresente, por favor. Oi, Andréia. Primeiro eu queria agradecer pela presença no seu programa. E esse podcast tá lindo, queria te parabenizar e te desejar muito sucesso. E eu sou a doutora Mariana, eu sou nutróloga e a minha trajetória, eu fiz 6 anos de medicina, né? Me formei na Universidade de 9 de Julho. Depois, me formando em 2012, eu fiz 2 anos de clínica médica e mais 2 anos de residência de nutrologia. E aí eu também fiz a pós-graduação de nutrologia pela Sociedade Brasileira de Nutrologia, né, Associação Brasileira de Nutrologia, ABRAN, e tirei meu título de nutróloga em 2019 e venho desde 2016 atuando nessa área com foco em emagrecimento. Fantástico, né? Olha só o currículo dessa médica maravilhosa. Doutora Mari, me fala um pouco sobre o que mais você tem de procura hoje no seu consultório. Qual é o tipo de paciente que você mais atende? Qual é a causa? Qual é a reclamação? Hoje, certamente no meu consultório, assim, 75% das pessoas que eu atendo são mulheres e mulheres que têm obesidade e que ficam nesse efeito sanfona do emagrecer, do engordar de novo, nessa falta de esperança no emagrecimento contínuo e permanente e que chegam no consultório muito frustradas por já terem feito N dietas malucas, tomaram N medicações e não conseguem manter o peso. Eu sei bem como é isso, eu passei por tudo isso, né? Há 11 anos eu pesava 160 quilos, fiz várias dietas infundadas, que eu emagrecia 20, engordava 30, emagrecia 10, engordava 15, e assim foram passando o tempo, eu já estava com 40 anos, e chegou o dia que eu falei, não dá mais, eu não posso continuar obesa desse jeito, não quero mais dieta maluca, dieta mágica, e foi quando eu conheci a bariátrica e parti para esse processo, né? Eu vou contar um pouco da minha experiência enquanto a paciente bariátrica, mas eu quero que você desmistifique para a gente, enquanto médica, toda essa ciência, né? Eu sei que hoje a bariátrica, ela tem 2 métodos, né? Que é o bypass, que ela mexe no estômago e no intestino, e a sleeve, que ela mexe só no estômago. Eu, aos 160 quilos, né? Fiz todo o preparo para a cirurgia bariátrica, e fiz a cirurgia bypass. Eu emagreci 100 quilos. Foram 33 quilos no primeiro mês e 100 quilos em 1 ano. Então, assim, foi uma coisa, assim, espetacular, fantástico. Eu não me arrependo jamais de ter feito. Eu não conseguiria sem, porque eu sei que até o efeito sanfona ele é mais prejudicial do que você se manter gorda, né? O engorda e emagrece é muito mais prejudicial para a saúde. Eu tinha muita gordura visceral, que é o que mais prejudica os órgãos, né? E todo o sistema do corpo. E assim que eu fiz a bariátrica, todo mundo falava assim, eu já tinha emagrecido bastante, mas as pessoas não viam, né? Mas assim, para mim era nítido, porque a cada dia eu percebia as roupas mais largas, né? Eu estava mais confortável dentro de mim, porque quando a gente é muito gorda, a gente não cabe dentro da gente, é muito estranho, só quem passa pela obesidade sabe, né? Então hoje assim, eu tenho essa consciência e vejo que cada vez mais, por estar aumentando a população da obesidade, as pessoas têm que ter essa consciência. A obesidade é uma doença, ela não tem cura e ela mata, mas ela tem controle. Eu estou no controle há 11 anos. Eu emagreci 100 quilos e nesses 11 anos eu não tive reganho. E assim, as pessoas que estão de fora, elas acham que bariátrica é mágica, pode ir pirlim-pim-pim. Muita gente fala, mas com bariátrica é fácil. Então, doutora Mari, você, enquanto médica, fala para mim, fazer bariátrica é fácil? De jeito nenhum, Andréia. O processo de bariátrica, ele tem toda uma estrutura, né? Hoje a gente indica a bariátrica, né, de maneira
segura para o paciente quando o paciente chega no meu consultório e ou ele tem o IMC maior que 40, né? Que o IMC, para quem não sabe, é o índice de massa corpórea, que é o peso dividido pela altura ao quadrado, ou ele tem o IMC acima de 35, com doenças associadas, né? Ou hipertensão, diabetes, esteatose hepática, né? E é aí que a gente indica para uma bariátrica. Eu gosto muito também, se eu estou acompanhando esse paciente há muito tempo, eu tenho pacientes que chegam no consultório com medo de fazer uma bariátrica. Então, eu sempre gosto de dar 2 anos em média para ele tentar emagrecer, para a gente fazer várias terapias associadas, trabalhar bem naquele paciente, eu conhecer ele direitinho, para daí indicar uma bariátrica. Muitos pacientes também passam com encaminhamento de laudo para mim, né? Para eu fazer um laudo que ele pode fazer a bariátrica. E muitas vezes esses pacientes, eles não têm orientação nenhuma. Eles chegam no cirurgião bariátrico e a gente sabe que acompanhamento de uma equipe multidisciplinar é muito importante. Então, a gente precisa do médico nutrólogo, do psicólogo, muitas vezes do psiquiatra e do cirurgião bariátrico, para a gente colocar esse paciente dentro da bolha do que é a cirurgia bariátrica, né? Que eu acho que você sabe bem. E esse paciente, ele vai aprender a perder o peso, pelo menos 1 quilo, 2, 5 antes de fazer a bariátrica, porque a gente tem que garantir que esse paciente ele vai manter a perda de peso. Então, ele entrou no meu consultório, ele não pode mais ganhar peso. Ele tem que manter ou ele tem que perder. E aprender a fazer esse paciente a comer devagar. Ele vai ter que ficar pelo menos 20 minutos ali mastigando. Você sabe quanto é importante esse processo de digestão para o paciente da bariátrica. E muita gente acaba, que nem você falou, falando, a bariátrica é muito fácil, a bariátrica é uma pílula mágica, quem fez bariátrica não vale o emagrecimento, não fez tanto esforço. E hoje a gente sabe que a obesidade, como doença crônica, só 5% da população do mundo inteiro emagrece com dieta e exercício. O resto emagrece com medicação. Se ela é uma doença, ela tem que ser tratada como? Com medicamento, né? E é muito frustrante você ver pessoas sofrendo tanto tempo com dietas, com exercício aí extenuante. A gente sabe que também ir para academia com um corpo que a gente não se sente bem, onde todo mundo tem um estereótipo que segue, né? É muito difícil. E, então, a bariátrica, ela é difícil. Porque o paciente tem o risco de uma cirurgia. Numa cirurgia, a gente pode morrer. Numa cirurgia, a gente pode ter muito sangramento. Tem a complicação com fístula, né? Tem toda a parte que a gente pode ter o reganho de peso, que ela é um tratamento, igual a medicação. E também a parte que a bariátrica você tem que repor vitaminas para o resto da vida, fazer o acompanhamento para o resto da vida. Você tem risco de osteoporose, você tem que mudar estilo de vida, você tem que fazer musculação, você tem que tomar suplementação, você tem também que acompanhar sempre esse reganho, porque cada 5 quilos que você ganha, que você me falou, é menos 1 ano de vida, né? E tem toda aquela parte que é a mais difícil de todas, que é você ter dumping, hipoglicemia, e também a parte da dieta que vem depois da bariátrica, né? Que tem aquela dieta de 30 dias, primeiro é de 7 dias, que é líquido de 30 ml a cada 20 minutos, né? Que você enjoa, passa mal. Depois a gente passa para a dieta liquidificada, que são mais 30 dias, mais pastosinha, mais cremosa, né? 21 dias depois a pastosa, que são 30 dias, e depois mais 80 dias aí de dieta branda, para depois a gente passar para dieta geral. Então, o paciente ele tem muitas mudanças, além dele ter que se reconhecer num corpo novo, né? Quando você faz a bariátrica, pelo menos eu vou contar da minha experiência, né? Você é um bebê de novo, né? Você começa a alimentação do princípio. Eu lembro que há 11 anos, quando eu fiz a bariátrica, eu fui para o hospital, fiz a cirurgia, né? E a gente ainda vai na esperança que a gente já vai ficar magra, né? Mas a gente vai para o hospital, sai do hospital com o mesmo peso que entrou, porque é só feito, né, a cirurgia, não mexe em nada ainda em você. Aí você vai para casa, você mora com pessoas, né? E as pessoas comem, né? Arroz, feijão, carne. E você, nesses 15 primeiros dias, é só dieta líquida. E essa dieta líquida não é um purê de batata. Dieta líquida é dieta líquida. Tanto que, assim, eu tinha tanto medo de alguém fazer para mim, que eu mesma que fiz a comida. Então, assim, eu cozinhava um pedaço de carne inteira,
Eu cozinhava batata inteira, cenoura inteira, todos os legumes inteiros. Aí depois que eu cozinhava, eu tirava da panela os legumes que a família ia comer. Eu fazia salada, eu fazia os alimentos para a família comer. A água que estava lá dentro e tinha tempero, né? Temperos tudo natural. Desde que eu fiz bariátrica, nunca mais na minha vida eu comi nenhum tempero industrializado. Os meus temperos são salsinha, cebolinha, alho, cebola, pimentão. Qualquer coisa que eu pego da natureza, né? Nada industrializado, até porque eu não aceito mais. Não que eu não quero aceitar, o meu organismo não aceita mais. Então, esse caldo que ficava na panela, eu ainda passava numa peneira e eu comprei um coador de café de pano para fazer a segunda coagem, para que não... Que, né, o médico falava, Andréa, por 15 dias você não pode ter nenhum tipo de digestão. Porque a bariátrica, ela é feita com grampeador. Ela corta e grampeia, ela corta e grampeia. Então, não pode ter digestão. O seu estômago, ele não pode ter o sistema, o processo de digerir. Porque senão vai abrir os seus grampos, você vai ter uma hemorragia interna e você vai morrer. Então, por 15 dias, não pode ter digestão. E eu morria de medo de acontecer alguma coisa, né? Então, assim, eu preparava a minha alimentação. E o meu almoço eram 3 copinhos descartáveis de café de 50 ml do caldo. Do caldo que eu tirava tudo da panela, ficava só a água, eu coava na peneira, eu coava no coador de pano e eu tomava esses 3 copinhos. Eu tomava um, esperava 20 minutos, tomava o outro, esperava 20 minutos e tomava o terceiro. Eu tinha vontade de enfiar o copo inteiro na boca, eu tinha vontade de mastigar o copo, eu tinha vontade de comer a parede. Mas, assim, eu tinha muito medo. Então, assim, eu ia tomando bem devagarzinho e bem caldinho. E durante o dia inteiro era gelatina, Gatorade, né? O isotônico, água de coco. E não podia café. E eu amo café até hoje, né? O café é muito estimulante. Não podia café. Então, assim, é bem restrito. Mas eu falo hoje, Deus, obrigada por isso. Aí muitas pessoas me perguntam, você se arrepende de ter feito bariátrica? Eu não me arrependo de forma alguma, porque eu tinha que perder muito peso e sozinha eu não dava conta. Mas hoje eu penso, se há 11 anos atrás eu tivesse a consciência que eu tenho hoje de alimentação, de água e de atividade física, né? Atividade física, alimento e água. Se eu tivesse há 11 anos atrás a consciência que eu adquiri hoje, eu não faria bariátrica. Porque hoje eu tô com 51 anos, eu tô com osteoporose, eu tenho que tomar ferro intravenoso todo mês, eu tenho que fazer reposição por injeção da vitamina B, da B12, da D, de magnésio, manganês, cálcio, várias vitaminas. Então, assim, se eu tivesse emagrecido com alimentação e atividade física, aos 51 anos, eu estaria no processo que eu estou, mas eu estaria, acho que mais leve a nível das reposições de vitamina, porque o meu organismo, eu não teria mexido no meu intestino e no meu estômago, eu teria absorção normal do alimento. Como eu tive esse processo, né, de estômago e intestino, eu já não tenho essa absorção, né, que outra pessoa que não é bariátrica tem. Então, eu vejo assim que eu fico... Não sou livre, né? Eu fico presa a essa reposição externa. Então, eu falo, eu não me arrependo de jeito nenhum, faria tudo de novo porque eu não conseguiria sem. Mas quem tá nessa, eu acho que ainda tem que procurar uma nutróloga para que faça os exames para ver como está a saúde, dê um direcionamento. E hoje eu vejo assim, a falência da dieta é quando alguém fala para você não pode. Sim. Então, assim, a dieta já começa a dar errado quando fala não pode. Então, assim, hoje, mesmo sendo bariátrica, eu como de tudo. Mas muitas coisas eu só experimento. Sim. Então, assim, e eu tenho o meu dia do podrinho, né? Eu falo, dia tal a gente vai comer isso. Eu tenho o dia do doce, o dia do chocolate, mas é um dia e um pouquinho, é uma porção. Não é 1 quilo de chocolate, um pote de 2 litros de sorvete, não. Hoje é tudo moderado. Então, assim, eu posso. Eu tô com uma vontade de comer sorvete hoje, mas hoje é segunda. E meu dia de comer sorvete é sábado. Então, ok, sábado, daqui 4 dias eu tô no sábado, eu como o meu sorvete. E chega no dia, eu não vou comer 2 litros, eu vou experimentar, é um potinho, é uma bolinha, é uma tacinha. Então, assim, e a gente vai sobrevivendo, a gente vai negociando. Porque, assim, você vê o benefício que você tem. Então, vale a pena você esperar
5 dias para poder experimentar esse doce, né? Hoje, quando você atende um paciente bariátrico, um paciente obeso, que nunca fez dieta, e ele já vem porque todo mundo acha até, né, que a bariátrica é o passe mágico, né? Já vem para você e pede, doutora Mariana, eu quero fazer bariátrica. Aí você pergunta para ele, você já fez dieta? Aí ele fala, não, nunca fiz. Então, assim, como que você conversa com esse seu paciente para que antes dele ir para a bariátrica, você leve ele a ter uma visão diferenciada da alimentação, de melhorar isso e de fazer uma tentativa, até porque para fazer a bariátrica, como você mesma disse, a gente tem que emagrecer. Você falou, o paciente entra no meu consultório, a partir daquele dia ele não pode mais engordar. Ele tem que ou manter o peso ou emagrecer. Porque aí você vai ver qual que é a capacidade que essa pessoa tem para depois, quando chegar em casa, depois da bariátrica, que vai ficar 15 dias só tomando líquido, como é que ele vai ficar, né? Então, assim, como você convence esse seu paciente que nunca fez dieta a fazer uma primeira dieta antes de fazer a bariátrica? Primeiramente, eu queria falar assim que eu acho que foi muito plausível você fazer essa bariátrica, né? Porque a gente sabe que o paciente que exclui a obesidade, ele diminui o risco de câncer, de comorbidades que matam muito mais. A obesidade mata, né? Então, foi uma escolha, eu acho que você segue muito bem e muito boa. E o paciente bariátrico tem 9 anos de vida a mais do que um paciente que convive com a obesidade. A parte da dieta, os pacientes chegam muito frustrados no meu consultório. Eu trabalho em conjunto com a nutricionista. Mas eu sempre falo para todos os meus pacientes, a minha obrigação como nutróloga no meu consultório, no processo de emagrecimento, é tirar a fome daquele paciente. É minimizar a fome de alimentos altamente inflamatórios e gordurosos e ultraprocessados. Eu diminuo a vontade dele de comer o açúcar. Não adianta o paciente chegar leigo, liso no meu consultório, com obesidade superativa, e eu falo assim, ó, para de comer sonho, para de comer chocolate, para de tomar milkshake, né? Para de comer arroz, que é super errado falar isso pro paciente. Não adianta, ele vai ficar muito mais estressado, ele pode ter muito mais episódios de compulsão alimentar, e o meu tratamento tem muitas chances de não ir pra frente. Aquele paciente pode nem voltar mais, porque às vezes ele tem vergonha de voltar no meu consultório e falar, doutor, eu não emagreci, né? Então, eu prefiro tirar a fome dele antes, com medicações, né? E aí, o que eu peço sempre na primeira consulta é tirar a bebida açucarada. Porque eu me coloco assim, eu sou uma pessoa que não gosta de fazer dieta. Que nem você falou, eu tenho o meu dia do lixinho. O que acontece? A alimentação é uma parte que a gente tem de convívio social, né? Natal, Ano Novo, aniversário, é uma parte da nossa vida cultural, ali com os amigos, né? Cultural, comer. De divertimento, de descontração. Então, como que tira isso das pessoas? Né? Eu tenho uma visão, às vezes, diferente disso. Eu acho que você tem que saber comer de tudo em doses pequenas. Moderadamente. Né? Então, eu gosto de falar a primeira coisa. Vamos tirar a bebida açucarada, porque a bebida é muito mais fácil do que você comer. Então, eu falo, a partir do momento que você entrou aqui, cafezinho sem açúcar. Ah, doutora, mas que adoçante eu uso? Posso usar açúcar mascavo? Não, é adoçante. Qual ficar melhor no seu paladar? A gente tem milhões de estudos com adoçantes, mas a gente não tem nenhum estudo fidedigno de que ele faz mal. A gente tem relação que um adoçante pode até, às vezes, dar mais vontade de comer doce, outros são mais naturais, mas não tem nada. Para emagrecimento, adoçante, né? Ponto. Suco de laranja, nunca mais. É muito calórico. Cada laranja tem 180 calorias. Se fazer um copinho assim, vai umas 5, 6. E a dieta errada da pessoa? Vou fazer dieta, não vou comer pão, vou tomar um suco de laranja. Acabou, um tiro no pé, né? Ele é muito mais calórico do que uma coca normal sem adoçar o suco de laranja. Suco de uva, suco eu só libero de limão, refrigerante só 0 e a bebida alcoólica, que aumenta muito a insulina, né? Então, eu sempre falo, toma uma caipirinha com adoçante, né? Para a cerveja engorda demais, né? Ela é que nem se fosse um pãozinho líquido, que eu chamo assim. E vinho, toma um pouquinho de vinho seco, que ainda tem o resveratrol, que é o super antioxidante, vai te ajudar a desinflamar, porque a obesidade é uma doença altamente inflamatória. Então, começa com a bebida açucarada. E a dieta a gente vai progredindo conforme ele for evoluindo. E a fome dele por esses alimentos mais palatáveis e gordurosos também for diminuindo. Aí eu tenho mais sucesso lá no final.
Perfeito. E esse paciente, ele aceita bem Uma coisa que eu acho legal hoje, quando você vai procurar um médico para fazer uma dieta, ou a nutricionista, ou a nutróloga, ou até mesmo endócrino, né? Que, graças a Deus, acabou a cultura do médico abrir a gaveta e tirar uma receita pronta lá de dentro, né? Hoje, ele faz uma entrevista com você para saber qual é a sua realidade. No seu trabalho, como você se alimenta, em casa, como você se alimenta, aos fins de semana, como você se alimenta, porque aí o médico, ele monta, né, uma dieta dentro da sua realidade, né? Ai, doutor, eu não como arroz e feijão, não consigo. Então, você vai fazer a troca, não come arroz e feijão, então vai comer o brócolis, vai comer a couve-flor, né, que muita gente troca o arroz, né, o amido do arroz pelo arroz, né, de couve-flor, né? Então, assim, eu acho isso, assim, fantástico e muito interessante, né? Nesse novo formato, nessa nova abordagem que os médicos fazem da dieta, você vê que o resultado é melhor? Fica menos fadado à falência? O que você acha disso? Então, quem vai montar sempre o cardápio da dieta é o nutricionista. Mas é muito importante você ter um médico nutrólogo, uma nutricionista de confiança. Infelizmente, essa coisa de cardápio pronto e protocolo ainda existe muito. Porque é muito difícil você ver hoje a geração de médicos nova fazer uma residência. E a residência é importante porque você tem aquela experiência, aquela vivência da doença todo santo dia. Por 2 anos, 4 anos. Não é a mesma coisa que você fazer uma pós-graduação que você vai uma vez por semana. Um cursinho de final de semana. E a gente ainda tem muito esse problema que eu não sei como a gente vai fazer para mudar. Porque às vezes o médico que é bom, ele não é um médico vendedor. E aí esse médico bom acaba não tendo tantos pacientes que nem esses outros médicos. Mas depois a bucha vem para você resolver. Né? Então a gente tem que aprender hoje a ser um médico bom de marketing, vender e se posicionar também. Isso é importante. Mas aí você estava me falando da dieta com a nutricionista, como que a gente faz para ter sucesso. Eu sempre falo para a nutricionista que trabalha comigo não deixar uma dieta muito restritiva, por causa daquilo que eu te falei, do reganho e das chances de eu ter compulsão e não ser tão fidedigno o tratamento, não ter sucesso. Então, a nutricionista, eu sempre escrevo, pergunto o recordatório alimentar daquele paciente e aí eu falo, eu quero uma dieta hiperproteica, mas normocalórica. Eu quero uma dieta hipocalórica e hiperproteica, para dar mais saciedade. A gente sabe que para emagrecer sempre tem que ter um déficit calórico, mas eu sempre vou ajustando com a minha nutricionista para ela ser mudada, a dieta de maneira gradual. E o que é mais importante, a dieta ela precisa respeitar a crença do paciente, hábito alimentar, cronograma desse paciente, porque eu vejo muita dieta assim, come a castanha do Pará que foi plantada pelo índio tal e não sei o que, não sei o que. O paciente fica perdido, ele não tem adesão àquela dieta. Então a dieta tem que coisas impossíveis. Impossíveis. A dieta tem que caber ali na vida daquele paciente. Tem que respeitar o paladar dele, o trabalho dele, a rotina dele, né? Então, tem que ser muito bem conversado e alinhado e tem que ser personalizado, igual você falou. Então, por isso a importância de você procurar um profissional que vai te ouvir, que vai fazer uma boa anamnese e que ele tenha aquela equipe multidisciplinar trabalhando com ele que seja de confiança. Doutora Mari, hora da revelação. Me conta, qual é o tipo de atividade física que você sugere para o paciente obeso quando está começando o tratamento para fazer a bariátrica? Eu não sugiro só no começo, né? Essa é uma pergunta muito interessante, porque o paciente fala pra mim, mas eu caminho, mas eu faço bike o dia inteiro. E hoje a gente tá querendo muito, a gente quer muito, né? Que entre na cabeça das pessoas que a musculação é o exercício mais importante pro emagrecimento. A musculação vai fazer com que a gente ganhe músculo, claro, né? Massa magra, que a gente chama também. E quanto mais músculo a gente tiver, mais fácil vai ser esse emagrecimento. Mais fácil pra gente tirar esse paciente do platô. Porque o músculo, ele precisa de mais calorias para ele fazer a manutenção dele. Então, a gente aumenta a taxa metabólica basal do paciente. Tá com cara de quem quer me fazer uma pergunta. Eu quero fazer várias. Então, vamos fazer um bate-bola aqui agora, hein? Então, você que quer saber tudo sobre bariátrica, emagrecimento, obesidade, presta atenção. Vamos fazer um bate-bola aqui. A doutora Mari vai fazer uma pergunta para a entrevistadora. Primeira coisa que eu quero saber é
se você já tomou alguma medicação para emagrecer antes da bariátrica. Antes de fazer a cirurgia bariátrica, sim. Tomei vários remédios que mexeram demais com o meu emocional. Eu ficava muito irritada, muito mal-humorada. Eu acordava de manhã e eu olhava no espelho e eu chorava porque eu tinha raiva. Não sei do que, mas eu acordava com raiva. O remédio, ele mexia muito com o meu emocional e não me tirava a fome. E a finalidade dele era tirar fome. Sim, né? A gente sabe que os medicamentos, né, que a gente usava muito antigamente são os anfetamina-likes, que ainda são importantes. A gente usa até outras medicações com foco nisso, até medicações para TDAH, mas essas medicações elas mexem muito com o emocional, desde o paciente mais irritado, podem aumentar a pressão alta, tem pacientes que infartam, né, por abuso dessas medicações, e a gente sabe que muitos pacientes param com a medicação e acabam se frustrando. Você parava de usar a medicação e depois voltava a engordar, ou o médico sempre te orientou que a obesidade... Quando foi a primeira vez que te falaram que a obesidade é uma doença que não tem cura? Então, eu só vim saber que a obesidade era uma doença que não tinha cura depois que eu fiz a bariátrica, porque antes disso ninguém me falou nunca isso. E assim, o médico, ele me orientava a tomar a medicação. Aí eu entrava nessa neura aí, que eu ficava mal-humorada, irritada, nervosa, e tipo assim, já tinha perdido 20 quilos. Eu achava que eu já daria conta sozinha, então eu abandonava o medicamento e abandonava o médico. O que acontecia? Um mês depois, eu emagreci 20 quilos e engordei 40. Era bem assim. É, isso que é importante, que nem você falou, porque o acompanhamento ele tem que ser contínuo. Geralmente, no começo, a gente pode fazer os acompanhamentos a cada um mês para você conhecer o corpo do paciente, para você conhecer como aquele paciente funciona, porque você não é igual seu pai, sua mãe, sua irmã, e depois espaçando, né? Conforme ele vai tendo sucesso nesse tratamento. Então, o que você falou é importante, não pode abandonar o médico. Nem o estilo de vida. O que você começou a mudar primeiro? Qual que foi o pilar? Foi dormir melhor? Foi ir direto na academia? Foi a melhora da dieta? Foi me amar. Isso Porque quando eu estava muito gorda, eu tinha muita raiva de mim. E olha a loucura. Eu me punia comendo. Então, assim, eu estava brava porque eu estava gorda. Aí eu comia uma pizza inteira, um pote de 2 quilos de sorvete, 2 litros de refrigerante. Então, assim, quando eu comecei a emagrecer... A primeira coisa, assim, que foi é que eu descobri que eu me amava. E eu comecei a me tratar melhor. Então, assim, isso foi fantástico. Só que outra coisa engraçada, eu tenho 11 anos de bariátrica, eu demorei uns 9 anos para começar a sonhar que eu já estava magra. Porque durante muito tempo eu ainda sonhava que eu era gorda. E eu acordava desesperada, falando, meu Deus, né? A bariátrica foi um sonho, eu tô gorda. E eu acordava e eu estava magra, né? Então, assim, uma coisa bem estranha. E de me ver magra, eu também demorei bastante tempo, na realidade. Muitas vezes eu estava no shopping, passeando nas lojas, e quando eu olhava numa vitrine, eu me aproximava para ver o objeto, né, de desejo de perto, eu me assustava com o meu reflexo no espelho, no vidro. Porque eu falava, nossa, quem é essa pessoa tão perto de mim? Eu não me reconhecia magra. E isso não era nem no sonho, era na vida real. Então, quando eu me via, eu dava risada. Eu falava assim, gente, essa pessoa linda, maravilhosa, magra, tão perto de mim, sou eu mesma, né? Então, assim, um orgulho master. Isso é muito lindo, né? E é legal a gente falar também dessa parte que acho que você já deve ter escutado. Você deve ter alguém na família que é obeso, né? Alguma amiga também, alguém perto de você. E muitas seguidoras, seguidores, né? Sim. Que te seguem como inspiração. Essas pessoas, elas acham que o processo é árduo e que não tem solução, né? E que você tá todo dia ali fazendo... Que você tem uma vida fácil, que foi uma coisa que você acordou assim, que você tá levando na maciota, mas não é, né? Eu acompanho você e vejo que todo dia você imprime esse estilo de vida e essa mudança na sua vida, né? Como que é essa coisa de você incentivar você mesma todo dia a levantar, a ir na academia, a trazer alimentos bons para sua casa? Eu também queria saber se mudou um pouco a rotina do seu marido, dos seus filhos. Como que foi imprimir tudo isso na sua vida? A primeira coisa, que é um segredo que eu vou revelar, é uma foto que eu tenho do meu ápice do peso, que foi os 160 quilos, que eu tô muito gorda. Então, essa foto, ela sempre está ao alcance dos meus olhos. Porque o dia que eu acordo, e não é todo dia que eu quero ir para academia, né? Tem dia que eu vou com sangue nos olhos, né? Tem dia que eu vou na raiva, né? Eu vou no poder do ódio, né? Mas eu vou. Por quê?
Quando eu falo, hoje eu não vou na academia, hoje eu não vou treinar, eu olho aquela foto. Aí eu falo, Andréia, eu falo pra mim mesma, olha, Andréia, se você não for na academia hoje, você também não vai querer ir amanhã, não vai querer ir depois. Olha da onde você veio e veja para onde você pode voltar. Antes de eu terminar de pensar isso, eu já vesti o tênis, eu já vesti a calça, eu já vesti o top, eu já tô com a carteirinha da academia na mão e tô partindo para treinar. Porque assim, eu não tenho, não é uma escolha. Não é uma escolha, é um hábito. A gente não escolhe, eu vou escovar os dentes. Não, escovar os dentes é um hábito de higiene diário o dia inteiro, né? Você faz todo dia o dia inteiro. Toda vez que você se alimenta, você escova os dentes. E você não pensa se você vai escovar os dentes ou não. Você simplesmente vai porque é um hábito de higiene. A academia hoje, para mim, é um hábito de vida. É um hábito de vida saudável, é um hábito... Durante muito tempo, eu relutei em treinar. E eu fazia um acompanhamento com o meu cirurgião plástico. E ele falava assim para mim, eu passava com ele a cada 90 dias. Aí eu passava, ele fazia avaliação, tá tudo bem. Me passava uma bateria de exames e falava, daqui 3 meses você volta com esses resultados. Você tá treinando? Eu falei, não. Aí ele falou, Andréia, você já está liberada, você pode fazer musculação, você pode fazer crossfit. Seria até ótimo que você fizesse crossfit, mas se você fizer só musculação, eu já vou ficar feliz. Na próxima consulta, eu quero o seu relato. Daqui 3 meses eu voltava com os exames e ele falava, você está treinando? Aí eu falei, não. Ele não falou nada e falou, daqui 3 meses volta com resultado e eu quero saber como é que está seu treino. E eu voltei e ele falou, me atendeu, não perguntou da academia. Eu falei, ufa, graças a Deus não perguntou, não vou precisar nem mentir, nem falar que não estou indo, né? Aí no final da consulta ele falou... não precisa falar se você está treinando. Só me mostra o cartão de crédito, a sua fatura, se está pagando uma academia. Eu quero só saber se você está pagando a academia. Aí eu sorri, né, dei risada e falei para ele, não estou nem pagando e nem indo. Ele falou, eu vou te pedir uma gentileza. Vou pedir os seus exames, né, de controle regulamentar. Daqui 3 meses você retorna para a consulta, mas você, por gentileza, procura outro médico, eu não vou mais te acompanhar. Aí ele me deu um choque. Aí eu falei, mas doutor Jorge, por quê? Aí ele falou, sabe por quê, Andréia? Você está com 50 anos, você veio de um quadro de obesidade mórbida grau 3, você estava fadada a morrer, você emagreceu, você está linda, você está maravilhosa, você está magra, você tem 50 anos. Daqui 10 anos, você vai continuar linda, maravilhosa, magra, sem ir na academia, você vai estar andando de andador, numa cadeira de roda e talvez nem no shopping sozinha você vai poder participar. Eu não consegui falar mais nada, eu só chorei. Eu não consegui nem brincar com ele, nem argumentar, nem justificar. Eu só chorei. Saí de lá e fui para academia faz 2 anos e eu tô até hoje. Parabéns. E maravilhoso o seu médico. Né? Parabéns para ele Olha também. o choque de realidade que ele me deu, né? Às vezes a gente tem que ser assim com o paciente, porque senão a gente fica com o paciente patinando ali, além de fazer mal para ele, não é um case legal também para o médico. Tenho vários pacientes que estão assim, às vezes eu tenho que dar... Eu sou boazinha, mas às vezes eu tenho que dar um choque também. Você é a malvada favorita. Malvada favorita. Mas o paciente tem que, igual você falou, esse cirurgião, ele tem que ter um vínculo com você, né? Você tem que confiar nele, você tem que gostar da pessoa. Não adianta você ir no médico e ir lá, ele passou as coisas, mas você tem que ter um carinho. Outra coisa que eu queria te perguntar é se você já foi no nutrólogo. E quando foi a primeira vez que te falaram que a proteína era importante, que você tinha que tomar suplementação com whey, e se te ensinaram que na bariátrica a primeira coisa que a gente tem que comer do prato é a proteína. E depois o que couber. Mas sempre primeiro acabar com a proteína, carne, queijo, ovo, frango, etc. Porque justamente é isso que faz o meu músculo, né? Sim. É o que repõe a minha musculatura, Sim. né? Déia, sabe uma pergunta que eu tenho super curiosidade? Quando que falaram pra você a primeira vez que o whey protein era importante, a suplementação vitamínica, né? Pra gente manter sua massa muscular? E se te ensinaram no pré-operatório, né? Na preparação da bariátrica, que você tem que comer a proteína antes de qualquer outro alimento. Então, carne, ovo, peixe, né? Os laticínios você come primeiro para depois comer o carbo, as fibras e tudo mais.
Então, foi o mesmo médico cirurgião plástico quando me obrigou a fazer atividade física, né, constante. Então, ele me orientou a procurar uma... Eu falava para ele, doutor, mas eu treino e eu não ganho músculo, eu me sinto fadigada, né, e eu sinto muito cansaço. Aí ele falou, procura uma nutróloga, porque ela vai fazer um estudo detalhado de como está as suas vitaminas, tal, coisas que o outro médico não consegue acompanhar, e ela vai te orientar. Aí eu procurei uma nutróloga e ele foi um médico, aliás, foi um homem. Eu procurei um nutrólogo e ele me fez todos os exames e ele me orientou que o Whey Protein, ele ajuda a musculatura a se repaginar, né? Ele ajuda a reconstruir a musculatura. E ele sempre falava para mim, como que é a sua alimentação? O que você come primeiro? E acho que isso é cultural, né? Eu comia mais o arroz e feijão e deixava a carne mais pro final. Só que o arroz e feijão, ele já me deixava saciada. Então, quando chegava na parte de comer a carne, eu não aguentava, eu não conseguia. Então, eu abandonava o prato. E aí ele falou, não, Andréa, sempre começa pela carne. Sempre começa porque é ela que ajuda na recomposição da musculatura, ela que tem mais ferro, mais fibra, ela que é muito melhor para a sua digestão. Então, foi o nutrólogo que falou isso para mim, da importância de tomar o Whey Protein pro treino, para a musculatura, e de sempre começar o contrário do que a gente tem cultuado, né? De começar sempre pela carne. Mas isso que você falou é legal também, porque muitas pessoas já acham que para emagrecer a gente tira o arroz, né? Ou a gente troca o arroz pelo arroz integral sempre. Mas o arroz com feijão é uma fonte de carbo e uma fonte proteica. Então, lógico que com os grãos, que são proteínas, a gente não vai ter que comer muito mais grão do que um pedaço de carne. Mas é legal você falar do arroz e feijão, porque ele também faz parte ali, né, da nossa cultura brasileira de comer o arroz e feijão. E ele também tem uma fonte proteica, você comendo arroz com feijão. Então, você sempre fez certo, né? Você tem uma alimentação sempre saudável. Outra coisa que eu queria te perguntar, Déia, é desses episódios que você me falou, que você se maltratava, né? Porque você comia demais e achava que aquilo era uma punição por você estar gorda e acabava tendo mais ganho de peso. Como que eram esses episódios de compulsão? Porque tem muito paciente que chega no meu consultório e fala assim, eu tenho compulsão alimentar. Aí eu falo, calma aí. Compulsão alimentar, a gente tem que ver muito a quantidade do que aquele paciente come. Porque às vezes ele fala assim, eu comi um chocolate inteiro, ou comi metade de um pacote de bolacha. Isso não é compulsão, né? A gente sabe que a compulsão é quando o paciente não consegue mais ver aquilo na frente dele e ele acaba com tudo que está na frente dele. Por exemplo, ele fez um bolo, ele vai comer até o final. Então, eu queria que você me contasse como que eram esses episódios de compulsão e se você já achava que era mesmo uma compulsão alimentar. Então, eu sofri muito nessa parte porque, assim, eu tinha raiva de mim porque eu era gorda. Eu até chego a comparar a doença da obesidade com a doença do alcoolismo. Sim. Porque o alcoólatra, ele tá feliz, ele bebe para comemorar. O alcoólatra tá feliz, ele bebe para esquecer. O Corinthians ganhou, ele bebe para comemorar. Eu, na minha obesidade, na minha doença da obesidade, eu comia porque estava frio, porque estava triste, para ver se acabava com a minha tristeza. Eu estava feliz, eu queria comemorar, eu comia para comemorar. E se eu não estava fazendo nada, eu comia para fazer alguma coisa. Então, assim, eu percebi que quando eu estava com raiva, por qualquer motivo, de qualquer que fosse a natureza da raiva, eu comia mais ainda. Então, eu vejo, assim, que é uma coisa, assim, meio estranha, porque é o veneno que você toma querendo que o outro morra. Uhum. Mas você está se matando. Você está se judiando, né? Sim. Então, assim, eu acho que naquela época eu tinha compulsividade, ansiedade e sei lá mais o quê. Porque, assim, o negócio de comer tudo. Eu abri uma caixinha de bis. Eu falava, eu vou comer só a parte de cima, né? A carreira de baixo eu não vou comer. Aí eu comia toda a parte de cima. Aí eu falava, puxa, eu vou guardar isso, é tão gostoso, né? Vai ficar murcho, depois eu vou esquecer, até parece, né? Depois eu vou esquecer e não vou comer. Aí eu comia tudo. Por gula, eu acho que eu era muito gulosa também. Era por gula, era por compulsão e por ansiedade. Só que isso eu fazia numa caixa de bis, num saco de bombom, numa caixa de bombom, num bolo inteiro.
O que ficava em casa, eu não conseguia deixar para depois. Eu tinha aquela ansiedade, eu não sei se era medo do outro comer. Comida salgada também, Déia, acontecia com isso? tudo, com doce, com salgado. Então, na questão da pizza, né? Eu sou casada, né? Tenho meu marido e tenho 2 filhos, um adolescente e um adulto, né? 26 anos e 16 anos, meus filhos. Eu falava para a família, hoje é dia de pizza, o que vocês querem comer? Então, eles 3, marido, filha e filho, escolhiam os sabores da pizza. Eu pedia uma pizza para eles comerem entre os 3 e eu comprava uma sozinha para mim. Eu comia 8 pedaços de pizza. Eles bebiam a bebida que eles iam beber. Normalmente, meu marido tomava cerveja, meus filhos tomavam refrigerante. E eu pegava 1 litro de um refrigerante da minha preferência para tomar sozinha, 2 litros. Então, assim, o jantar, o que 3 pessoas comiam, eu comia sozinha. Eles tomavam 1 litro de refrigerante ou a cerveja e uma pizza inteira. Eu sozinha comia uma pizza inteira e 2 litros de refrigerante. E assim, e não é que eu comia e passava mal. Não, eu comia tranquilo. Mas assim, eu lembro que eu comia o alimento, a pizza, eu tomava o refrigerante, eu acabava com essa comida pensando no meu problema. Então, na verdade, eu não estava comendo o alimento, eu estava tentando comer o meu problema, né? Eu acho que isso é muito mais do emocional que a gente traz para o físico. E, gente, isso é muito doloroso, isso é muito sofrido. Muito. Então, assim, a vida inteira não, quando eu tive a consciência de que não adiantava mais eu fazer dieta, eu tinha que tomar uma atitude mais drástica, que no caso seria a bariátrica, eu entendi que eu precisava de acompanhamento psicológico. Porque você eu faz falei, terapia até hoje. Eu Muito faço bom. em grupo Muito e bom. faço individual. Porque o grupo, eu até brinco, né? As meninas falam, né? Hoje tem uma bariátrica aqui, bem sucedida, 11 anos de cirurgia bariátrica, que vai ajudar o grupo, vai colaborar para o grupo. Muito da verdade é que elas me ajudam. Porque elas falam coisas que eu passei e não tive coragem de falar. E assim, quando você fala de uma dor, quando você fala de um problema, quando você partilha de uma situação, ela volta com outro significado, ela tem um peso diferente. Então, assim, muitas vezes eu sou chamada para terapia em grupo, dos grupos de preparo de bariátrica, para ajudar as meninas. Mas muitas das vezes quem é ajudada sou eu. E isso, assim, é impagável. Isso é simplesmente maravilhoso, né? Fantástico. Ser fonte de inspiração como você deve fazer você se sentir na obrigação de ser um exemplo, né? E aquilo fica mais incutido, assim, na sua mente também, né? Quando você falou agora dos seus filhos, eu achei... Me puxou um gancho aqui na cabeça que eu tenho de questão muito dos meus pacientes. Você engravidou com obesidade? Não. Quando eu engravidei do Gabriel, que tem 26 anos hoje, eu pesava no máximo 70 quilos. Hoje eu peso 60. Mas assim, eu fui uma criança muito magra, eu tomei muita vitamina, muito suplemento, a minha vida inteira. Minha mãe sofreu muito comigo, eu não queria comer. Até os 13 anos eu era muito magra. Aos 13 anos eu menstruei, né? Eu tive aquela mudança de hormônios. Então assim, eu dormi uma menina e acordei uma mulher. Foi essa transformação, com 13 anos. Aí eu comecei a pegar corpo, eu comecei a engordar. Então, a partir dos 13 anos, eu comecei a controlar minha alimentação. Perto dos 18, eu já estava ferrenha na dieta. E dos 18 aos 25, que foi quando eu emagreci, foi quando eu engravidei, eu sofria muito. Só que eu fazia dieta louca, 3 dias sem comer, só comia alface, só tomava água, essas Mas dietas você mantinha malucas, os 70 né? que você falou Mas que eu foi mantinha quando os você 70. engravidou do Gabriel. Com 25 anos, fiquei grávida do Gabriel, eu engordei 30 quilos na gestação. De 70, eu fui para 100. Todo mundo falava, o nenê vai nascer, você vai voltar com o seu corpo, você vai emagrecer, vai dar tudo certo. Só que não deu. Mas você teve alguma comorbidade na gravidez, assim, de pressão alta, pré-eclâmpsia? No 8º mês, uma queda apitose de pálpebra, que foi pressão alta. Eu estava indo para a faculdade na Nazaré, no Ipiranga, meu nariz sangrou. Eu tive um mal-estar, eu estava em frente a uma clínica da Nazaré, eu já parei e falei, eu tô grávida, né? Nem precisava falar, né? Que eu estava enorme, né? 100 quilos e 8º mês, né? Falei, eu tô grávida, meu nariz está sangrando, tô me sentindo mal. Aí eu fui internada no Hospital São Camilo e eles falaram que eu estava com pressão alta, muito alta, e a pitose palpebral tinha me dado, né? Só um olho meu fechou, a pálpebra caiu,
e era por conta da pressão alta, e aí eu fiquei um mês internada até praticamente o Gabriel nascer, porque eles tinham medo de eu ter um controle. ter... Pré-eclâmpsia mata, né? Exatamente. Criança ou bebê. E diabetes gestacional você não teve? Não tive. Não Olha tive que nem na maravilhoso. segunda gestação, que também na segunda gestação eu estava ainda no grau de obesidade, porque minha filha tem 16 anos, eu tenho 11 de bariátrica, né? Então, na minha segunda gravidez, que foi 10 anos depois, eu ainda estava no grau de obesidade. O Gabriel nasceu, eu fico 100 quilos. Ao longo de uns 2 anos, eu já cheguei no 160 e fiquei quase 10 anos com 160 quilos. Na segunda gravidez engordou quanto? Eu emagreci 7 quilos. Na gravidez? Porque antes de saber que eu estava grávida, eu não parava de vomitar. Eu fui descobrir que estava grávida já com 3 meses, quando eu procurei um gastro, porque eu não parava de vomitar. Eu falei, nossa, eu tô com uma bactéria no estômago. Chama Isabela a bactéria. Eu tô com uma bactéria no estômago e eu não paro de vomitar. Aí o médico, o gastro, falou para mim, eu vou te pedir para você fazer um beta-HCG, um exame de gravidez, porque eu vou entrar com uma medicação que se você estiver grávida, você não pode tomar. Eu dei risada e falei, doutor, eu não tô grávida, pode dar o remédio. Ele falou, Andréia, eu não posso te medicar sem ter certeza que você tá grávida. Tá aqui o exame de gravidez, faz o exame e volta com o resultado, eu te dou o medicamento. Nunca mais voltei nesse médico, né? Porque eu tava com 3 meses de gestação já. Olha. Eu vomitei a gravidez inteirinha, eu passei mal a gravidez inteirinha, eu emagreci 7 quilos. Aí a Isabela nasceu. 3 dias depois, quando eu voltei no médico, no obstetra, para ver como é que tinha sido o meu parto, que foi uma cesárea, eu já tinha engordado uns 8 quilos em uma semana. Nossa, E eu emagreci, hídrica, né? E eu emagreci 7 quilos na gravidez por conta de que eu só vomitei a gravidez toda, né? Eu te perguntei se você engravidou com obesidade, porque a gente hoje sabe também que a obesidade, ela faz com que a mulher tenha a fertilidade prejudicada, né? Então, eu tenho muita paciente também que vai no consultório para engravidar. Eu fiquei curiosa de te perguntar isso. Então, também é um exemplo aí e uma esperança para as mulheres também, né? Então. Que você não precisa ter emagrecido tudo para você conseguir engravidar. Se emagrecendo um pouquinho, você também vai aumentar a sua fertilidade. Uma coisa legal de você ter filhos também que eu queria te perguntar é como que é a alimentação hoje em casa? Você restringe alguma coisa para eles ou você deixa a alimentação livre? Porque acho que na época que eu era criança, você também, vó, mãe, pai, não tinha esse negócio, né? A gente podia comer o que a gente queria, né? A hora que a gente queria. Em casa a gente briga muito, inclusive porque as crianças adoram lanche, né? E lanche industrializado, fritura, né? Com as podreirinhas, né? E meu filho até brinca, falou, mãe, depois que você fez bariátrica, você virou nosso termômetro. A gente traz o negócio para você comer. Se você comer e ficar ok, o negócio é bom. Se você comer e morrer, tira da lista porque o negócio é podre, né? Então ficou bem rotulado assim, né? Mas assim, eles são meio gordinhos, os 3, o marido, o filho e a filha, porque eles gostam muito de beber junto com a comida. Quando eu proibi o refrigerante em casa, eles levavam jarra de água para a mesa. E eu falava assim, gente, não é para beber e comer, porque eu, enquanto bariátrica, não consigo. Ou eu como ou eu bebo. As duas coisas não dá certo. Então, eu falei para eles, se eu consigo sobreviver a isso, vocês também vão sobreviver. É questão de treino. Mas eu proibi a cerveja na mesa, eu proibi o refrigerante na mesa e eles colocaram água. Aí eu falei, gente, eu estou tentando mostrar para vocês, com a minha experiência, o melhor caminho. Aí vocês são livres para fazer o que vocês querem, né? Então, assim, se eu não deixo comer em casa, eles comem na rua. Então, eu desisti de lutar. Mas sempre quando eu vejo eles cometendo alguns crimes, eu falo, conhece a minha história, né? Ó a minha foto com 160 quilos. Vocês sabem de onde eu vim, né? E aonde eu posso voltar. Então, vocês tomem cuidado, né? Porque é para todo mundo isso, né? Quando eles não querem treinar também, eu falo a mesma coisa. Quando quer comer errado, aí eu falo, isso é só hoje ou vai ser todo dia? Vai ser uma constância ou é só um hoje, né? Então, né? Eles têm um bom exemplo em casa para saber o que pode e o que não pode fazer, né? Mas assim, eu não pego mais no pé de ninguém, porque eu já briguei muito, né? Então, eu deixo eles livres. Eu acho que o meu exemplo, né? O que eu passei até hoje, né? É o que deve ficar de lição para eles, né? Sim. E hoje, assim, a sua perda de peso, ela estagnou? Você mantém um platô? Como que você vem enxergando isso? Porque a bariátrica, a gente sabe que quando a gente faz ela, a gente não tem aquele gráfico só da queda de peso, né? Ela oscila. E eu queria saber um pouquinho como que foi com você. Então, o emagrecimento, ele foi muito rápido, né? Acho que eu já falei, foram 33 quilos no primeiro mês, 100 quilos no ano. E eu tô com 60 quilos já faz, acho que uns 8 anos.
Nossa, Uns muito 8 bom. anos. E assim, eu tenho uma oscilação assim, 59, 61, que eu acho que é água, né? Sim. Eu vou todo dia na academia, menos de domingo, né? Vou de segunda a sábado na academia e o primeiro passo, eu entro na academia, tiro uma foto minha, tiro uma foto da balança e começo o meu treino. Então, eu acompanho regradamente o meu peso, né? Então, assim, o máximo que eu tenho é essa oscilação. Às vezes é 59, às vezes é 61. Mas, na média, já faz uns 8 anos que eu mantenho os 60 quilos. Mas, assim, eu não faço dieta. Eu não falo, não, essa semana eu vou pegar forte, eu vou pegar pesado. Não, eu como sempre igual. Eu nem aumento e nem diminuo também. E quando chega, que nem agora junho, julho, eu tenho muito aniversário na família, é época de festa junina, a gente acaba comendo outras coisas e coisas diferentes, coisas típicas, né, da estação. Eu vejo que eu dou uma aumentadinha de peso, mas acho que por conta do treino, né, porque eu tô queimando o que eu tô consumindo, né, então acho que por conta da constância da academia, e eu só faço musculação, eu vejo que eu mantenho esse peso mesmo linear, né, vai de 59 a 61, mas não sai disso, é basicamente isso, né. É muito bom, porque a gente sabe que muitas pessoas têm um reganho de peso, né? E muitas pessoas devem te mandar mensagem, né, falando disso. Porque eu tava falando com a Andrea antes, a gente sabe que o maior peso que a gente teve na vida, mesmo na gravidez, é o peso que o nosso corpo acha que é o certo pra gente, né? Então, seu corpo sempre vai querer chegar no 160. O que você tá fazendo é muito bom. Então, hoje eu vejo que, assim, é isso, manter o peso, alcançar o peso, é muito matemática. 1 mais 1, o resultado é 2. Se você queima, se você come e não queima, você ganha. Então, assim, hoje eu vejo que é sempre uma troca. Eu queimo e eu consumo. Eu queimo a caloria, eu consumo a caloria, né? Eu faço a ingestão da caloria, mas eu queimo. E, assim, o dia que eu vejo que eu vou... hoje é o dia que eu vou comer chocolate, hoje é o dia que eu vou tomar um sorvete, eu vou comer um pudim, hoje é dia de pizza. Aí eu pego e faço meia hora de esteira, que ajuda no cardio também, e acho que eu tenho uma queima maior também. Então, eu faço esse tipo de negociação também com isso, que, né, que eu não quero ter que fazer dieta, eu não quero me privar de comer, né? Então, eu faço sempre mais ou menos esse balanceado, né? E o que eu ia falar pra você, que é muito importante, que você tocou num assunto antes, que eu acho importante a gente falar, essa pauta, que é a gordofobia e o preconceito, né? Hoje é muito mais velado, a gente sabe. Antes era uma coisa que tinha muito... Hoje é crime, né? Hoje é crime. É uma grande conquista, mas na escola, antigamente tinha isso bullying, deliberado, né? bullying. Mas hoje eu vejo muito que tem o cyberbullying, né? Tenho muitas amigas mães já e muitas pacientes que falam... E pacientes que chegam para mim na adolescência que vivem com esse cyberbullying. E a gente sabe também que na hora de ser candidato para o emprego, a pessoa que tem obesidade, ela pode ser muito melhor no currículo, né? Ser excepcional de inteligente, mas as pessoas ainda preferem contratar alguém magro. Eu acho que também tem uma ligação com as comorbidades, né? Com o plano de saúde, porque as empresas também dão isso. Mas queria saber se você alguma vez já sofreu gordofobia, já sofreu algum preconceito, e como que é lidar com isso, e se você fala disso também nas suas redes sociais. Então, sobre o preconceito, eu era a minha maior opressora. Eu era a pessoa que mais era preconceituosa comigo, né? E logo que eu emagreci, aconteceu uma coisa assim muito estranha, né? Eu estava na rua, andando e tal, e vi uma pessoa gorda. Eu sentia raiva dela. Eu sentia raiva do gordo, que eu falava, o gordo é gordo porque ele come. Ai, que delícia, né? Hoje eu não como mais como eu comia. Quando eu fiz a bariátrica, eu descobri que o maior prazer da minha vida era comer. E por isso que muita gente que faz bariátrica acaba virando alcoólatra, jogador compulsivo, comprador compulsivo, porque a pessoa acaba trocando o vício. Troca o vício de comer por beber, por jogar, por comprar. E eu não troquei assim. Hoje eu vejo que eu troquei a minha compulsão de comer por treinar. Que às vezes tá alguém em casa e fala, vamos em tal lugar. Aí eu falo, que horas que você quer ir? Eu quero ir às 10. Não, às 10 eu vou na academia. Vamos meio-dia? Pô, você não pode só hoje faltar na academia? Não, eu não posso faltar hoje na academia. A gente pode ir depois do treino, né?
Então, eu acabei trocando a minha compulsão por comida eu peguei uma compulsão por treino, mas isso é totalmente saudável, né? Então, eu acho que eu fiz uma troca ótima, né? Então, quando eu vi o gordo na rua, eu ficava com raiva, porque eu falava, ele tem o prazer de comer, ele come, e eu não posso mais comer como eu gostaria de comer, errado, mas era o que me dava prazer. E depois, agora, depois de um tempo pra cá, quando eu vejo uma pessoa gorda na rua, eu sinto muita dó, porque eu lembro de mim, que eu tinha raiva de mim, que eu olhava no espelho e, assim, eu até perguntava para os meus filhos. Quando eu ia na escola, na reunião das crianças, as mães sentavam nas carteiras dos filhos. Eu sentava na mesa da professora, porque eu não cabia na mesinha do meu filho. E eu sentia vergonha por isso. Então, eu imaginava que os meus filhos também sentiam, né? E eu até perguntava, mas eles falavam que não, que acho que eles não queriam me magoar, mas eu acho que eles sentiam também, né? Porque, assim, normalmente eu era a mais gorda, ou às vezes eu era a única gorda, né? Então, eu vejo isso. Mas hoje, quando eu vejo uma pessoa gorda, eu sinto dó. Porque eu sei, eu já tive desse lado e eu sei o que é ser obesa, né? E eu era a minha maior opressora, né? Então, isso é bem complicado, né? Isso é bem triste. Mas, gente, você pode reverter esse quadro. Tristeza, show, vai embora. O que dá resultado é a atitude. Então, a atitude é o A. Alimentação, água e atividade física. Doutora Mari, tem mais alguma pergunta? Ainda tenho. Tem um monte de pergunta ainda. Olha, esse podcast vai ter a segunda parte, muito longe, hein? Vai ter a segunda parte, hein? Eu amei, assim. E tenho milhares de perguntas para fazer para você, porque eu admiro muito essa história, né? E é uma história que eu acho que ela tem que ser mais divulgada, né? Ela tem que ser mais pautada. A gente tem tanta coisa para abordar. Doutora Mari, vamos realmente marcar a segunda parte desse podcast maravilhoso falando de bariátrica e nutróloga. Vai ser fantástico. Não vejo a hora, Deia. Eu também. Doutora Mari, muito obrigada. Ela é mais uma integrante do time Creators Hub, que vocês já conheceram. A Kátia, agora a doutora Mari, eu e tem mais 6 meninas maravilhosas para vocês conhecerem. Fica de olho, não perde nada, vocês vão saber de tudo e vocês vão amar. Gratidão. Muito bom. Minha, obrigada. Obrigada. Muito obrigada, doutora.